A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo, nós vamos aprender um pouco mais sobre libertação com a passagem bíblica que nos fala que devemos tomar a armadura de Deus para ficarmos firmes no dia mau e contra as astutas ciladas do diabo. Vamos para o texto em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Diz assim o texto: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. A Bíblia fala para revestir e tomar a armadura de Deus para o dia mau e contra as astutas ciladas do diabo. Mas o que é o dia mau? Dia mau são dias tristes, em que pensamentos e sentimentos se confundem. Dias em que as forças parecem desaparecer. Para alguns, o dia mau é um dia de luta, um dia de frustrações, um dia de decepções. O dia mau é quando temos que enfrentar, ao mesmo tempo, gigantes, leões, tempestades. E o dia mau não é exatamente um período de 24 horas. Pode ser um tempo, um determinado tempo, onde a nossa fé e a nossa obediência, elas são provadas. Vemos na Bíblia diversas pessoas na Bíblia que passaram por dias maus, tempos difíceis, situação onde a fé e a obediência foram provadas. Vemos isso na vida de Daniel, quando Daniel foi cativo para a Babilônia, e lá ele começou a governar na Babilônia, e aí os outros governadores que estavam junto com ele, queriam derrubá-los, e aí procuraram algo para poder prejudicar a vida de Daniel. E aí foi baixado um decreto onde ninguém podia fazer petições a nenhum Deus, somente ao rei. E Daniel, ele fazia petições ao Deus de Israel, ao único Deus, justo e verdadeiro. E Daniel continuou fazendo as suas petições. Ele foi denunciado e foi condenado até a cova dos leões. Então imagina esse período entre o decreto, entre essa condenação, até Daniel chegar na cova dos leões. Aí foram dias maus na vida de Daniel, mas ele permaneceu fiel, permaneceu obediente, e Deus deu o livramento de Daniel ali na cova dos leões. Da mesma forma, Davi, que quando recebeu a unção de rei, ele foi terrivelmente perseguido pelo rei Saul, mas ele permaneceu fiel, permaneceu obediente, ele não feriu o rei Saul. Da mesma forma também José no Egito, como ele viveu 10 anos na casa de Potifar como escravo, sofrendo injustiça, vendido como escravo pelos irmãos, depois de mais 3 anos de cadeia, permaneceu ali fiel, permaneceu obediente, vivendo o tempo mau, o dia mau. Então, percebes que Daniel, ele não se voltou para a idolatria. Davi, ele não cometeu assassinato, ele não feriu o rei Saul. E José, ele não guardou mágoa e rancor dos seus irmãos, ele liberou perdão para os seus irmãos. Então nós vemos, através desses personagens bíblicos, desses heróis da fé, como eles passaram por dias maus, períodos difíceis, pois são nesses períodos difíceis que o diabo tenta armar as astutas ciladas. Mas também nós vimos pessoas que caíram nas astutas ciladas do diabo. Também a Bíblia fala de Judas, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que andou com o Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 2, nos fala assim: acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então, a Bíblia está aqui revelando que o diabo colocou no coração de Judas. A Bíblia não diz o que foi, qual foi o argumento, mas foi um argumento suficiente para Judas decidir trair Jesus. E no mesmo capítulo 13, no versículo 27, diz assim: após o bocado,
entrou nele, Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, fazem depressa. Então, aqui está mostrando que Satanás entrou em Judas, na sua astuta cilada. E o que foi que aconteceu com Judas? Judas, depois de trair Jesus, Judas se matou. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Outro também que morreu, perdeu a vida, porque caiu numa astuta cilada do diabo, foi Ananias. Está no livro de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, que nos faz da seguinte maneira. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então aqui o apóstolo Pedro fala assim, por que você deixou que Satanás enchesse o teu coração, colocasse essa ideia no coração de vender a propriedade, reter uma parte e vir com mentira apresentar essa oferta ao Senhor? E o resultado disso, Ananias morreu e sua esposa Safira também morreram. O diabo ele pode usar também pessoas para a realização das suas astutas ciladas. Foi no caso de Dalila. Sansão, ele morreu, Sansão, ungido pelo Senhor, mas ele caiu numa cilada onde o diabo usou Dalila. Estamos envolvidos em uma intensa batalha espiritual. No dia mau, o maligno lança pensamentos de desistência em nossa mente e lança também emoções negativas em nosso coração. Por isso nós temos que ser vigilantes, principalmente em dois sentimentos: a ira, que leva ao ódio, e o medo, que leva à ansiedade. A Bíblia ela faz observações relacionando este sentimento com os ataques do diabo. Vemos isso em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, que nos fala da seguinte maneira: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então a ira, um sentimento de inconformidade, indignação por alguma injustiça, onde você vai procurar resolver com base na palavra, no amor, em Cristo, para resolver a situação. Mas aquela ira que é guardada para o dia seguinte, aquela ira que é acumulada, que se transforma em ódio, que se transforma em amargura, a Bíblia diz que esta ira acumulada dá lugar ao diabo. Então, no Salmo 4, versículo 4 também é dito: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então, é a orientação bíblica: consultai o travesseiro, não guarde para o dia seguinte, sossegue, libere o perdão, não deixe a ira ficar acumulada no seu coração. O outro sentimento é o sentimento de medo. Qual de nós não se sente ansioso, com medo, diante de uma enfermidade, diante de um desemprego, diante de uma crise familiar? E aí o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 6 a 8, nos orienta da seguinte forma: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então você está vendo aqui nessa primeira carta do apóstolo Pedro, onde ele está relacionando a ansiedade com os ataques do diabo. Ele diz assim: não ande ansioso, entregue toda a sua ansiedade a Deus, porque o diabo, ele anda ao derredor, esperando um momento para que possa tragar. Amém? Então a ira e medo são sentimentos que o diabo pode usar para preparar as ciladas no dia mau. A realidade dessa guerra não pode ser subestimada. Existe uma batalha espiritual. Não se trata de uma simples luta contra seres humanos, como está dito no versículo 12 da carta de Efésios, capítulo 6, que nós estamos meditando. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso devemos tomar, revestir, vestir a armadura de Deus, para que no dia mau
nós estejamos firmes contra as astutas ciladas do diabo. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre esta armadura, a armadura de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus em Cristo nos abençoe.